Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar isso aqui a mais uma aulinha, no caso, uma correção de algumas peças que ficaram para trás, né? Gente, eu vou começar aqui pela peça da Gisele. A peça da Gisele, ela tem ali algumas teses para serem observadas. Mas antes de começar a leitura, eu já digo para você, faça a lista que você tem que seguir para observar se tem aquela tese igualzinha ou não. Você já tem que entrar pensando que pode ter incompetência do juízo. Ó, o 564 e 3 da linha A, fica faltando representação, sabe? Às vezes o crime é condicionado à representação. E se não tiver representação, nós temos uma nulidade do processo, tá? Talvez tenha essa tese. Você tem as teses das 564, que aí, inclusive, você tem o 564 que é qualquer outro tipo de formalidade, geralmente é, não respeita um artigo do CPP em si, ou de uma legislação extravagante, aí é a nulidade do processo também. Você vai para o artigo 107, ali no 107 você tem o quê? Você tem a prescrição, você tem a decadência. A gente não aprendeu muito sobre decadência ainda, né? Porque nós não vimos a queixa-crime, tá? Nem vimos a prescrição mesmo com tantos detalhes, mas você já sabe o que é prescrição. Então, se tiver datas, pessoal, fica esperto com decadência, com prescrição. A decadência acontece quando um crime é condicionado à representação. Lesão corporal, por exemplo, leve, culposa, são condicionados à representação. Mesmo se a vítima for mulher e não estando em âmbito doméstico. Então, se uma amiga bate na outra, às vezes sim, né? Uma pessoa conhecida da outra, não é violência doméstica, não tem relação de confiança dentro da residência em si. Tem que pensar nessas teses. Aí você foi no 564, foi para o 107, aí você vai para a teoria do crime. Na teoria do crime você tem erro do tipo essencial, acidental, você tem legítima defesa, estado de necessidade, coação moral irresistível. E será que tem alguma tese ali que embasa? Depois disso, você vai para onde? Você vai para a dosimetria da pena. Dosimetria da pena afasta-se as circunstâncias agravantes do 61, acolhe-se as circunstâncias atenuantes do 65, tá? Então são coisas que são habituais para a gente fazer. É normal dosar a pena, verificar que as circunstâncias são favoráveis na primeira fase da dosimetria, na segunda fase, reitero, agrava-se, as agravantes você pede para afastar, as atenuantes você acolhe. Depois você faz terceira fase, que é a tentativa, né? Às vezes o cara já cometeu um crime tentado mesmo, mas aí o promotor pede, ele menciona a tentativa, mas você tem que ainda assim alegar que se for acolhida a tese da tentativa, né, que seja é, reduzida a pena no máximo de dois terços, não somente um terço. Depois você vai para os benefícios do 44, do 77. Isso aqui é, assim, o básico do básico do básico, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Ninguém é de ouro, né? Não é ninguém de ouro, ninguém é de ferro, eu ia falar, não ia falar que ninguém é de ouro. Mas agora aumentou um monte de negócio aqui e a Wanda não para de chorar lá, e é isso, né? Uma mistura de coisas, né? A Wanda não para de chorar. E aí você fica irritado, só que você também fica com dó. Mas pô, um puto de um lote gigantesco para ela ficar. Ela tem que ficar na porta. É duro, né? É duro, né? Gente, vamos lá então. Eu falei que vocês têm que observar, né? O 564, observar o 107, observar a teoria do crime, observar a teoria da pena, observar os benefícios prisionais. E como é que você escreve? Nessa ordem também, gente. Respeita essa ordem aqui. Né? Você vai falar da unidade, vai falar da extinção da punibilidade, vai falar da teoria do crime, teoria da pena. Então, uma coisa. Rafael, como é que eu escrevo isso? Pô, você vai colocar da tese da nulidade. Tem gente que ainda está fazendo aquele negócio, né? Coloca assim, da nulidade, aí depois coloca dos fatos, né? Depois coloca do direito. Aí não faz isso não. Tipo, só coloca assim, fatos, né? Você coloca ali em cima, depois da qualificação, você fez o endereçamento certinho. Ó, fez o endereçamento certinho? Fez. Fez a qualificação? Fez. Agora o que você faz? Fatos. Faz os fatos, né? Bem pequenininho. Aí você, direito. Agora aqui dentro você coloca o quê? Das teses, a tese da nulidade, da extinção da punibilidade, né? Cada um, quatro parágrafos, né? Gente, do jeitinho que eu estou explicando, esse erro que eu não quero que vocês cometam mais. É sempre essa estrutura lógica aqui tem que ser respeitada. Isso aqui não é questão de saber fazer ou não saber fazer as peças. Escrever, você está escrevendo, mas e aí? A estrutura é assim, respeita essa estrutura aqui, essa ordem lógica, tá? Respeita essa ordem lógica aqui que eu estou explicando. Beleza? Bom, vamos mais. O que mais que é importante antes de eu começar aqui a leiturinha? Então, você vai escrever? Vai. Então, aqui, o que é a dosimetria da pena? Isso aqui é a dosimetria da pena. Então, se você tem dosimetria da pena, a dosimetria da pena, você trata das três fases da dosimetria da pena. Então, você pode escrever, se você quiser, né? Da dosimetria. Dentro da dosimetria, pessoal, aqui dentro que você tem circunstâncias judiciais, você tem atenuantes e agravantes. Aqui dentro você tem aumentos e diminuições. Então, dentro da dosimetria da pena que você tem isso. Não é para, não é em outro lugar, é aqui dentro.
Tá, Rafael, se você escrever em outro lugar, tudo separado, tudo misturado, você pode escrever, gente. Mas então não escreve da dosimetria da pena, né? Escreve assim, dá atenuante. Depois você escreve da circunstância judicial favorável, certo? Dá nulidade, escreve dá nulidade, tudo misturado, beleza, faz tudo misturado. Se eu não conseguir deixar claro que é para fazer assim, primeiro a nulidade, depois a extinção da punibilidade, depois teoria do crime, depois teoria da pena, depois benefício, se eu não conseguir deixar claro que é assim, nessa ordem, faz tudo misturado, não tem problema, gente. Eu só disse que se você fizer nessa ordem aqui, é mais fácil para o seu examinador, tá bom? E aqui dentro, ó, na própria dosimetria da pena, aqui dentro você tem primeira fase, você tem segunda fase, você tem terceira fase. Depois das três fases, você vai para os regimes, desculpa, para os benefícios, e depois para os regimes, tá bom? Bom, eu vou aqui ler o probleminha, eu não vou escrever tudo nele, pessoal. Se você fez diferente, eu queria que você lesse a minha peça. Eu sei, gente, tá? Que você queria que eu lesse a sua peça. Cadê? Cadê? Oxe, sumiu aqui. Patrick, Paulo, ué, Luiz, Lauro, vai. Ah, a Gisele tá aqui embaixo. Gisele, da Gisele. A Gisele. A Lavanda não vai parar de chorar, é incrível. Vou ter que ir lá mesmo abrir essa porta. Ela ouve minha voz, aí ela fica lá, quer sair, quer sair. Gente, aqui eu tenho várias coisas grifadas porque eu grifei com um aluno na sala de aula, né? Ó, a Gisele foi denunciada com recebendo denúncia de tal data. Gente, recebeu denúncia de tal data, você tem que marcar recebimento, né, da denúncia. Você tem que colocar o RD. O RD aconteceu nessa data aqui. Se o fato aconteceu 6 meses antes, você já tem decadência. Pela prática do delito de lesão corporal leve. Lesão corporal leve, se você ir até o artigo em si, você vai ver a menção do artigo 88 debaixo dele, da Lei 9.099. Os crimes, de lesão leve e lesão corporal culposa são condicionados à representação. Com a presença da circunstância agravante de ter o crime sido cometido contra mulher grávida. Lembrando que, para que isso aqui ocorra, né, para que a agravante seja aplicada, é necessário que a pessoa saiba que a outra está gestante. Tudo que está no 61 é com dolo. Se não estiver claro isso aqui, não problema, você já pede o afastamento da agravante. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, Gisele, no dia tal data aqui, né? Então, com 19 anos de idade, olha só, já passou de 6 meses aqui, né? Objetivando provocar a lesão corporal leve em Amanda, deu um chute nas costas de Carolina por confundi-la com aquela. Tá? Então, aqui nós temos já é, uma coisa interessante, né? Uma pessoa confundiu a outra pessoa. Erro do tipo acidental. O erro, o erro sobre a pessoa, tá? O erro sobre a pessoa é uma tese de mérito. Então você vai alegar também o erro sobre a pessoa. Verifica-se no caso concreto, né? É, o erro do tipo acidental. No caso, o erro sobre a pessoa. Você coloca do erro em personae, do erro sobre a pessoa. O que que significa isso? Significa que eu tenho que responder por aquilo que eu queria. Se eu queria atacar uma pessoa que não estava grávida e errei, eu vou responder por atacar uma pessoa que não estava grávida, certo? A vítima, muito atordoada com o acontecido, ficou por um tempo sem saber o que fazer, mas foi convencida por Amanda, sua amiga, a pessoa a quem Gisele realmente queria lesionar, a noticiar a face da delegacia. Veja, aqui ia apanhar, não apanhou, mas falou para que apanhou. Ou, vá na delegacia representar. Sendo assim, tão logo voltou de um intercâmbio, então olha só, tão logo voltou de um intercâmbio, mais precisamente em 18 de outubro de 2009, Carolina compareceu à delegacia e noticiou o fato, representando Gisele. Então, olha, a representação foi 18/10. O recebimento foi 31/10 e o fato aconteceu 1/4. O que que é isso aqui? É decadência. Fala, como é que eu vou pensar nessa tese da decadência? Gente, é porque eu falei antes de ler o problema, imagina que vai ter cada um dos incisos do 564, imagina que vai ter cada um dos incisos do 107, tá bom? Beleza. A vítima, muito atordoada, Carolina, compareceu à delegacia e noticiou o fato representando Gisele. Apresentação do delegado, Carolina foi instruída a fazer exame de corpo de delito, o que não ocorreu. Gente, não teve exame de corpo de delito? 564 linha B de bola, né? Falta de provas, é uma nulidade. Só que no caso lá do final do processo, quando você está já perto da sentença, não é mais nulidade, é falta de provas acarreta a absolvição. Absolvição por falta de provas, lembra? Falta de provas fica no meio, falta de provas acarreta nulidade e também falta de provas e também rejeição da denúncia por conta de faltar a justa causa da ação penal. E, além disso, a falta de provas lá nas alegações finais, ela acarreta outras coisas, tais como a absolvição. Esse desenho aqui nós já fizemos algumas vezes aqui em sala de aula. Nota que eu já vi erros de vocês nas peças, eu vi os erros nas peças, é, mas agora tenta prestar atenção aqui agora, já que você fez e errou, presta atenção agora, falta de prova. Essa diferença aqui é importante, falta de prova, falta de prova ela, na resposta à acusação, é uma coisa, nas alegações finais e na apelação é outra coisa. Então, aqui na resposta à acusação, falta de provas é a nulidade do 564, inciso 3, a linha B de bola, e também
o 395, inciso 3, que é a rejeição da peça acusatória por falta de justa causa. Agora, aqui não, aqui é a absolvição do 386, gente. Falta de provas e a absolvição do 386. Essa diferença aqui é bem importante mesmo, tá? Presta atenção, você já que você fez errado, para que o erro não se repita agora, tá bom? O que não ocorreu, porque os ferimentos muito leves já haviam sarado. O Ministério Público, na denúncia, arrolou Amanda como testemunha. Em seu depoimento, feito em sede judicial, Amanda disse que não viu Gisele bater em Carolina e nem viu os ferimentos, mas disse que poderia afirmar com convicção que os fatos noticiados realmente ocorreram. Gente, isso aqui tudo essa papagaiada para frisar que não houve o exame de corpo de delito, né? Mas disse que poderia afirmar convicção, pois estava na casa da vítima quando ela chegou chorando. Não foi ouvida mais nenhuma testemunha e Gisele, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Enfim, ela não confessou. Se ela tivesse confessado, você poderia ter atenuante. Cumpre destacar que a primeira e única audiência ocorreu apenas em 20 de março de 2012, mas que anteriormente 3 outras audiências foram marcadas. Gente, aqui é a data, né? Muito tempo depois, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a prescrição. Apenas não se realizaram porque na primeira o magistrado não pôde comparecer. Na segunda, o Ministério Público não compareceu e a terceira não se realizou porque no dia marcado foi dado ponto facultativo pelo governador do estado, razão pela qual todas as audiências foram redesignadas. Bom, enfim, gente, no caso aqui nós estamos numa lesão corporal leve, não é de violência doméstica, né, uma lesão corporal leve, então provavelmente está no juizado especial criminal. Aqui não está dizendo que está no juizado especial criminal, mas se você entende que está no juizado especial criminal, né, a audiência deveria ter acontecido em uma única oportunidade. Né? Se você não entende que está no juizado, que está na vara criminal, então você tem que alegar que existe incompetência do juízo por conta do tamanho da pena. Apenas não se realizaram porque na primeira o magistrado não pôde comparecer, na segunda o Ministério Público não compareceu e na terceira, blá blá. Assim, somente na quarta data agendada que a audiência efetivamente ocorreu. Também merece destaque o fato de que na referida audiência o parquê, o Ministério Público, né, não ofereceu propósito de prestação do processo, pois conforme os documentos probatórios juntados em tal data, Gisele, em processo criminal onde se apurava outros fatos, aceitou o benefício proposto. Então, ela já tinha aceitado uma vez, então ele não ofereceu desta vez. Assim, segundo o promotor, figurava-se impossível formação de nova proposta de suspensão do processo ou de qualquer outro benefício, aqui, ó, ou de qualquer outro benefício anterior não destacado. Qual benefício, por exemplo? A PPL pela PRD, que é o 44, ou suspensão da pena, que é o 77. E, além disso, tal dado deveria figurar na condenação, hora pleiteada para Gisele, como outra circunstância agravante, qual seja a reincidência. De modo algum, né, pessoal? Você sabe que a reincidência tem que ter o trânsito julgado, né, para mencionar. Então, você vai mencionar aí da primariedade ou da afastamento da reincidência. A suspensão do processo, ela não serve de fim do processo, não transitou em julgado. Então, consequentemente, a pessoa não é reincidente e muito menos ter maus antecedentes, tá? Qual seja a reincidência aqui, né? Então, isso aqui também é uma tese que você vai ter que buscar, que é buscar o quê? Dizer que ela tem direito à PPL pela PRD, dizer que a pena na segunda fase tem que ser mantida no mínimo legal porque ela não é reincidente, certo? Dizer que a primeira fase dos limites da pena, os maus antecedentes, ela não possui, mantém-se no mínimo legal também. Rafael, como é que eu escrevo tudo isso? Baseado nisso aqui que nós estamos vendo, depois que você mencionaria lá a nulidade por falta de provas, né? Depois você vai pedir no final também, né? Além disso, você vai pedir a absolvição. Rafael, agora eu entendi. Você falou que nulidade era só no 564, né? Na resposta ação. Agora você falou de novo? Eu disse de novo, tá? Assim, tem que ser desse jeito aqui que eu expliquei. Mas olha só, deixa eu focar um pouquinho nisso. Isso aqui é o mais importante, você entender. Mas se você colocar como nulidade o 564 linha B aqui também, não tem problema colocar do lado direito. O que não pode é pedir rejeição da peça acusatória. Falei, né? Quando você está perto da sentença, não há que se falar mais em rejeição da peça acusatória. Você já não comenta mais sobre a rejeição da peça acusatória aqui no final do processo. Tá? Você não fala mais sobre isso. No final do processo, você não fala mais sobre rejeição da peça acusatória. Tá? Tá muito longe para você falar sobre isso. Beleza? Deixa eu vou colocar aqui. Ah, voltando aqui, né? Como que eu escreveria? Depois que você falou do 564, depois que você falou da decadência da prescrição, né? A prescrição é muito difícil de escrever, né? É a única tese realmente que dá trabalho escrever. Depois que você falou do erro do tipo acidental, que é o erro sobre a pessoa, a pessoa em si só pode responder pelos atos praticados, levando-se em consideração a pessoa que se pretendia atingir, né? O que está escrito no livro 73 do Código Penal, salvo o melhor juízo, né? 73 ou 20 parágrafo terceiro. Agora eu me confundi. Acho que é o 20 parágrafo terceiro, que é o erro sobre a pessoa. Então, depois que você falou sobre a unidade, 4 parágrafos cada tese dessa daí. Aí você falou, enfim, do erro do tipo acidental, aí você coloca, dada a dosimetria da pena. Na primeira fase, há que se levar em consideração que a pena deve ser mantida no mínimo legal, tendo em vista que
Eventual oferecimento de suspensão do processo e aceitação não é levado em consideração para fim de maus antecedentes. Eu não sabia escrever isso, então só escreve o seguinte: na primeira fase, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Ponto. Ponto. Por quê? Porque o problema não te trouxe nada falando sobre a primeira fase, então você manda só isso aí. Na primeira fase, a pena deve ser mantida no mínimo legal. No que se refere à segunda fase, deve ser afastado o agravante da gravidez, tendo em vista que houve o erro sobre a pessoa. Baseado no artigo 20, parágrafo 3º, o réu deve se responder somente pela intenção em si. Há que se levar em consideração também a primariedade da hora agente, tendo em vista que a aceitação da suspensão do processo não acarreta reincidência, pois o artigo 63 do Código Penal define que reincidente é aquela pessoa que sofreu um trânsito em julgado, e não é o que acontece quando você aceita a suspensão do processo. Então, você tratou da primeira fase, tratou da segunda fase, pedindo para afastar agravante da gestante, pedindo para afastar a reincidência. Você pode colocar da reincidência. Né? Você pode colocar na segunda fase ali, da afastamento da agravante da reincidência. É melhor. Verifica-se no caso concreto a necessidade do afastamento da reincidência. Conforme o artigo 63, será reincidente aquele que praticar um novo crime após transitar de qualquer crime anterior. Ora, em caso, Gisele não veio praticar um novo crime depois que transitou o julgado anterior, porque o caso do crime anterior foi uma situação de suspensão do processo. Portanto, requer a manutenção da primariedade e a pena no mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, ninguém mencionaram sobre nenhum tipo de privilégio, e aí você vai mencionar agora, né, da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Rafael, mas você tem violência, não pode, né? Então você não pede, se você sabe disso. Mas se você não sabe, pede. Mas você vai mencionar o quê? Da suspensão da pena. Você vai mencionar da suspensão da pena. Conforme estabelece o artigo 77 do Código Penal, a pessoa cuja pena tiver limitada a 2 anos fará jus ao benefício de suspensão da pena. Ora, em caso, nota que a lesão corporal leve, no caso da situação em si, praticada por Gisele, a pena do crime dos artigos 129 caput é de máximo de, sei lá, 6 meses ou um ano. Portanto, faz jus à hora ré ao respectivo benefício. Pronto, você mencionou isso, aí você vai mencionar mais uma coisa. Qual que é essa outra coisa? Vai mencionar do regime prisional. Caso Vossa Excelência não entenda pela substituição, que ao menos mantenha a ré, que ela seja colocada no regime aberto, pois a reincidência não deve prevalecer. Lembrando que o primeiro critério, né, é o tamanho da pena, o segundo critério é a reincidência. Aí você menciona, né, do regime prisional. Verifica-se no caso concreto a necessidade da manutenção no regime aberto. Conforme preciso o artigo 33, parágrafo tal do Código Penal, a pena definirá o regime quando não for situação de reincidência. Ora, em caso, a aceitação da suspensão do processo não gera a reincidência, portanto, requer a aplicação do regime aberto para a Gisele em si. Beleza, pronto. Então, eu falei de todas as teses e cheguei até esse finalzinho. Espero que eu tenha sido claro nessa explicação. Se você escreveu diferente disso, pessoal, dessa ordem lógica, fala para mim, tá? Eu sei que eu não fui lá. Eu fui lá, eu li com vocês as pecinhas. O que eu estou dizendo aqui realmente ficou meio fora, né? A ordem. Vocês realmente fizeram meio fora a ordem. Mas eu disse agora como que você escreve, tá bom? Aí eu vou mandar agora como que... O Lauro, eu falei como que escreve a pecinha do Lauro na nossa aula. E agora está faltando mais uma alegação final, né? Eu vou falar no próximo dia como que se escreve. Se você não pegou como escreve, porque agora faz uma pausa e copia os pedacinhos certinho, né? Ou usa qualquer inteligência artificial aí, pega essa aulinha, joga lá que vai sair transcrito esse pedacinho aqui. Valeu? Vamos lá, gente. Beijo do mago. Foco, força, fé. Tchau.